Bom dia, meus amigos. Chegou a hora de fazer a barba aqui, pessoal, cara. E tá coçando a cara. Vamos lá, pessoal. Vou fazer com vocês aqui rapidinho. Tô tentando fazer aqui uma forma de mostrar para vocês como é que fica, qual é o meu mindset, né? Meu mindset, ele é formado por análise de suportes e resistência deixados no gráfico. Quais são os principais suportes de resistência que eu uso? Mínimas e máximas de gatilhos dos tempos gráficos maiores, como direcionadores, possíveis alvos do preço. Então, por exemplo, aqui eu estou num tempo gráfico anual. Vocês vão conseguir ver aqui, eu estou num tempo gráfico anual. Estou operando tempo gráfico anual? Não, não estou operando tempo gráfico anual. Mas eu estou analisando o contexto anual para entender que ele está num contexto de alta, né? Está rompendo topos, né? Tá fazendo topos e fundos mais altos, né? Você pode observar aqui, ó, retração, impulsão, retração, tá? Impulsão, tá? Aqui, então, teve uma senhora de uma retração, né? E outra impulsão no mesmo candle, tá? E uma retração. Aqui, se você considerar o pavio, né? Outra impulsão, deixando o topo mais alto, tá vendo? Topo mais alto. Retração, provavelmente impulsão. Então, sabendo disso, quando eu vejo esse candle do 2024 não conseguindo passar do topo do 16, se ele tivesse fechado aqui abaixo, eu ia entender que o 20 poderia retrair para cair. E isso ainda pode acontecer, mas considerando que ele respeitou aqui, né, topo do 16, né, aqui em 122,75, aumenta a probabilidade do 20 romper topo, né? Então, pode ser uma retração esse 2025? Pode. Pode ser sim. O mensal vai dizer isso para gente. Mas até outras coisas acontecerem, né? Que tudo se prove ao contrário, esse 2025 tem maior probabilidade de subir e romper topo. Então, eu já olho esses pontos aqui do anual como pontos onde o preço pode tocar e descer sim, mas eu só observo isso, porque eu estou contando que ele continue rompendo, todos eles para cima, tá? Bom, isso aí é a primeira análise, então, anual, a gente já entendeu. E por que eu quero que vocês entendam isso? Eu quero que vocês entendam o seguinte, vou falar aqui olhando para a câmera, que normalmente eu falo olhando para o gráfico, mas só para vocês entenderem. Eu uso técnicas diferentes, tá? Eu uso price action, eu uso gatilho, eu uso teoria de Dow, eu uso ondas de Elliott e outros conhecimentos, inclusive outros suportes e resistências não tão convencionais, assim como as médias. As médias não foram originalmente criadas para serem suportes e resistências, mas elas são. É só vocês olharem o que o preço faz quando chega nelas. Elas são duas, só que eu uso a de 20 e a de 200. Então, a gente toma decisões baseadas nela. E essas decisões são baseadas exatamente no price action. E quando eu uso técnicas diferentes, as técnicas diferentes me dizem a mesma coisa, aí a probabilidade da minha análise está correta, ou seja, de eu estar com alta probabilidade, não é certeza, alta probabilidade de estar certa, é grande, entendeu? Então, vou mostrar isso aqui para vocês entenderem. Por que eu entendo que hoje tem alta probabilidade de ser um dia de consolidação, por tudo que está acontecendo pela região onde o preço está trabalhando, tá? Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje. Alta probabilidade não é certeza, tá? Mas pelo menos eu tenho alguma coisa para começar o dia, tá? Vamos lá. Vamos seguir. Vamos para o mensal agora. Eu já tenho aqueles suportes marcados lá no anual. Eu já sei onde o preço pode ir, né? Ele pode, se ele continuar subindo, ele pode chegar aí, ó. Desculpa. E se ele descer para onde ele pode vir, tá? Mas aí eu já começo a ter mais informação aqui quando eu vejo no mensal, né? Fractal menor. Qual o fractal menor? Mensal.
Quais os pontos? Ele acabou de estar tentando romper o mês 9. Por que eu estou falando que está tentando romper, apesar do mês de março estar aqui em cima? Porque o mês de março ainda não fechou, né? Até segunda-feira ele pode cair e fechar abaixo. Se fechar abaixo, a história que ele vai contar para a gente é outra. Tá? Se ele fechar acima, aí a história muda, continua, né? A história da alta, tá? Ó, então, aqui, ó, como suporte, esse 6 aqui ainda tem força, tá? Eu tenho até não estava marcando ele esses dias, mas tem, tá? Ó, esses dois aqui são gatilhos que a gente pode observar caso o preço vá para lá. Então, qual o contexto do mensal? O contexto do mensal também é de alta, tá vendo? Por que é de alta? Faz sentido, né? Se o anual é de alta, faz sentido o contexto do mensal ser de alta. Por que de alta? Porque ele está fazendo topos mais altos. A gente ia encarar até certo ponto que essa descida aqui era uma retração. E ela é uma retração, mas ela não é uma retração dessa pernada, né? Porque se fosse para ser uma retração dessa pernada, tinha que ter parado por aqui o topo desse cara. Quando esse 11 aqui fez esse rompimento no topo do 6, aumentou a chance desse 12 vir buscar o fundo. Se esse 12 aqui tivesse fechado acima desse ponto aqui, ó, aí sim, e tivesse voltado, eu ia dizer que isso aqui foi uma retração da perna, dessa pernada aqui. Mas como ele fechou abaixo desse fechamento e dessa abertura, tá vendo? O 12 fechou abaixo. Então isso aqui não foi uma retração dessa perna, mas foi uma retração desse movimento, ó, tá? Então a gente continua num contexto de alta, como ele respeitou aquele aqui, ele ainda está num contexto de alta, por isso que a maior probabilidade desse preço ainda é de romper essa massa. E isso está se confirmando por enquanto, né? Porque está rompendo, né? Se esse mês de março fechar acima do mês 9, aqui, ó, se esse fechamento aqui permanecer acima como está aí, né? A maior probabilidade desse preço é continuar subindo para buscar esses alvos do mensal e esse do anual, e quem sabe romper, projetar. Então, no anual e no mensal, o contexto é de alta. Por mais que o preço agora esteja chegando em regiões cuja compra começa a ficar perigosa, tá? Comprar por aqui já começa a ficar perigoso. Por quê? Porque ele está chegando em regiões de decisão, onde ele vai decidir se desce ou se vai. Vou conseguir tomar essa decisão como somos day traders, né? Vou conseguir tomar essa decisão pelo mensal? Não, não dá. Tomar essa decisão pelo mensal. Operadores desse time frame aí estão comprados desde cá de baixo. Está só gerenciando ganhos. Vendedores estão esperando o preço chegar em melhores pontos para vender. Como, por exemplo, aqui teve vendedor presente, tanto que o preço caiu. Aqui, ó, teve defesa. Aqui eles desistiram. No que eles desistem, os compradores levam o preço até mais um ponto mais alto e aí os vendedores aparecem de novo. Inicialmente timidamente, depois eles podem entrar com mais força se perceber que os compradores pararam de agir. Mas se os vendedores não conseguirem barrerar a subida do preço aqui, eles vão deixar subir até aqui. E aqui eles vão tentar aparecer de novo. E assim sucessivamente. Até que eles consigam demonstrar força, os compradores param de comprar, e aí param não, né? Com só da liquidez, né? Não dá para parar, senão não tem negociação. E aí o preço pode cair pelo desbalanceamento, tá? Então vamos lá. Entendido isso, eu estou num contexto de alta no mensal. Vamos para o diário, o semanal, desculpa, para a gente ter agora a informação do fractal do semanal. Cara, cair do anual para o mensal é uma queda muito grande. A gente poderia ter aí um semestral no meio do caminho, tá? Talvez um trimestral, um quadrimestral. Talvez seja interessante fazer esse tipo de análise. Eu ainda não fiz, pretendo começar a fazer, tá? Dar uma olhada no trimestre, tá? Para poder dar uma olhada no bimestre, talvez quadrimestre, porque realmente é um salto muito grande do anual para o mensal e depois do mensal para o semanal. Poderia ser uma quinzenal também, no meio do caminho, né? Para a gente não ter uma queda muito grande.
Eu vou analisar isso com o tempo, mas por enquanto eu ainda não faço, então eu não vou mostrar. Eu nunca analisei, nunca testei, mas vai me dar alguns suportes existenciais interessantes aí, talvez para a gente poder tomar algumas decisões mais acertadas no nosso dia a dia de day trade, né? Então vamos olhar aqui agora o semanal. No semanal, o meu contexto também é de alta. E por que que eu entendo que é um contexto de alta? Vamos entender isso aqui para ficar bem claro, né? Ó, como eu falei, né, esse aqui é o contexto do mensal, né, naquela super queda. E aí ele começou a fazer o quê? Fazendo aqui de forma simples, né? Projeções e retrações, e está tendo topos e fundos mais altos. Pela teoria de Dow, o preço vai continuar subindo. E ele acabou de fazer um topo aqui, ó, esse 11, né? Mais alto. Então, vai ter retração. Os pontos de retração estão aí, a gente vai marcar todos agora, no semanal, né? Podendo vir até aqui, ó. E uma vez que ele chega aqui, a gente toma uma decisão, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, na mínima desse 7, pode ser aqui, ó, no topo desse 4, na linha do mensal, né? E no fundo do 9, né? Fundo do 5. Tudo aqui pode acontecer alguma coisa aqui importante no semanal, no topo do 2, tá vendo? Isso tudo aqui pode ser retração para voltar a impulsionar. Porém, para nós, uma queda dessa já começa a ficar interessante. E o que não pode sair da nossa cabeça é que se o preço começa a cair aqui, ele não necessariamente é uma impulsão de baixa para romper fundo. Ele é uma retração, talvez para parar aqui, talvez para parar aqui, talvez para parar aqui, né? Nesses pontos e alguns outros que a gente vai marcar aí. Então, o contexto semanal ainda é de alta. Qualquer queda aqui tem que ser encarada como retração para impulsão novamente, tá bom? Até a segunda ordem, pelo menos, tá? Então, vamos analisar isso aí e vamos entender quais são os pontos onde esse preço pode parar, além daquelas linhas que a gente já colocou aqui, nesses pontos aí, tá bom? Nesses pontos aí. Ó, aqui. E se for para subir, aonde ele pode ir, né? Ele já vai ter aqui algumas informações que a gente vai considerar importantes, né? Estão rompidos, tá vendo? Olha onde o 12 fechou ontem, né? Ainda não fechou, né, semanal, mas olha onde ele parou ontem, né? A mínima desse 43, que foi aonde esse 11 respeitou, tá? Ele está dando uma indicação de que pode voltar a descer e romper esses 7 para vir pegar aqui e aqui. É uma indicação de retração, tá? Se continuar a subir, quais os pontos que a gente considera importantes aí? Esse 37, esse 36, esse 35, as máximas deles, tá? Ponto. Então, a gente tem um contexto de retração semanal, tá? Contexto de retração. O preço pode cair? Pode, mas é retração, não é impulsão de baixa. Não pense que você vai vender aqui e o preço vai parar lá em 118 mil. Não é impossível, mas é pouco provável. Essa é a parte importante que vocês têm que botar na cabeça, tá? O contexto, tanto do anual é de alta, do mensal é de alta, e do semanal também é de alta por conta do rompimento do Galo 11, está no topo do 7. Observem isso daqui, tá bom? Beleza, então vamos seguir. Então, ainda no semanal, pode ter o diário de baixa hoje, mas ainda é retração, não é uma tendência de alta. Só a gente está detectando tendência aqui, e a probabilidade do dia de hoje ser de continuar a tendência ou consolidar, ficar aí nesse meio. E aqui o diário agora. No diário, olha só que legal. Se vocês pegarem os vídeos que eu publiquei antes aí, vocês vão ver que eu já falava que isso daqui era uma perna 1. Agora eu estou entrando com um Elliott, ondas de Elliott. Perna 2, que isso aqui era uma perna 3, que isso aqui era uma perna 4. Essa perna 4 poderia vir até aqui, não veio. Veio perto, mas não veio. Quando aconteceu essa falha de baixo aqui, ó, eu falei, opa, isso aqui é perna 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma perna 1, 2, dá 5, ou seja, ele está fazendo a perna 5, isso aqui, né? Essa perna 5 ainda não acabou, tá, pessoal? Ela ainda não acabou. Só que se ela o fractal da onda 5 é 1, 2, 3, 4,
À luz do que aconteceu aqui, essa 4 pode vir até aqui, e uma vez vindo, podendo parar aqui, podendo parar aqui, qualquer um desses lugares ela pode parar. Ela vai fazer um movimento similar a esse e vai fazer a perna 5 das 5, ou seja, a 5 vai se formar 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu desenho isso aqui, não significa que ela tem esse tamanho, significa que ela pode ter até esse tamanho e ainda ser uma perna 4. Se ela romper aqui, aí acabou perna 4, a premissa de perna 4 acaba, tá bom? Então vamos lá. Olha o que o mercado está me dizendo. Eu fiz um rompimento, não terminei a contagem, estou começando uma perna 4. Uma perna 4 tem característica de consolidação. Toda perna 4 tem característica de consolidação. Ela pode ser uma consolidação um pouco mais simples ou mais complexa, mas ela é uma consolidação por natureza. E das mais complexas que acontecem na perna 4 ou na onda B também. Acontece as consolidações mais complexas. E olha o que o diário está me dizendo. Essa que é a parte legal de você mesclar os conhecimentos. Eu estou, a princípio, por tudo que está acontecendo, com alta probabilidade de estar numa perna 4 e ainda vai romper topo. Topo de quê? Desses movimentos de teoria de Dow, tá? Eu não estou falando dele não romper aqui e vir até aqui embaixo. Eu até falei que a onda 4 pode vir até aqui tranquilamente. A onda 4 pode cair até aqui, ó, e ainda ser ainda uma impulsão de alta. É normal acontecer isso, tá? Não é anormal, não, tá? Tanto que aqui ele fez isso. E é uma 4, tá vendo? Da 4. Poderia vir até aqui, tá? Mas o que já aconteceu no diário que demonstra que já pode estar acontecendo isso, né, dessa consolidação na 4? Uma consolidação do diário. Se vocês notarem esse preço aqui, ó, no semanal podia retrair até aqui, o 131.940, e retraiu. Depois ele tentou impulsionar a alta, tá vendo aqui, ó, com 57, e não conseguiu, porque ele falhou esses topos. Porém, falhou esses topos, mas também não rompeu esses fundos, olha aí, para baixo. Não passou do ponto de retração ainda, e ontem, quando esse 58, que é uma verdade, é uma consolidação terrível, ontem foi uma consolidação bem pequenininha, é uma consolidação pela formação do candle, é uma consolidação pelo fechamento, é uma consolidação pelo que ele fez. O que eu estou chamando do que ele fez? Estou falando só análise de candle agora, não estou falando mais de ondas de Elliott, tá? Só quero que vocês entendam isso. Olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu fechar isso aqui, que agora eu vi que esse negócio está aberto. Olha o que está acontecendo aqui. As linhas do diário, que são importantes para a gente. Ó. O 55 foi testado, ele está rompido para cima, tá? Rompido para cima. O 58 fechou acima do 54. Também fechou acima do 55. Porém, quando tentou subir, ó, esse aqui não rompeu esse. Ó, essa linha continua válida. O 57 não rompeu o 56, testou e voltou. O 58 que tinha por, né, se fosse para subir, ele tinha que ter ido e rompido, né, isso, mas ele nem conseguiu passar do topo do 55, tá vendo? Então, começou a dizer para mim que está consolidado. Se a onda 4 é consolidada e ele está consolidado aqui, já aumenta a grande probabilidade de estar certa essa contagem de onda 4, e que ela pode sim entrar numa retração um pouco mais profunda do que está acontecendo aí. Mas pensa, isso é uma probabilidade. As coisas precisam se encaixar. E aí os candles precisam me contar a mesma história, porque senão eu não acredito na história contada, e aí eu opero com outras técnicas, né, para poder me proteger e proteger meu capital da exposição que o mercado pode dar, que é de alto risco, né? Então, aí, hoje é um dia de indecisão na minha cabeça, com a leve possibilidade dele subir e uma leve possibilidade dele descer. Por que eu falo isso? Porque se já começou a onda 4 e isso aqui teve uma falha de alta, se esse 58 aí romper para baixo, pessoal, ele vai fazer a onda 4 vindo até aqui, talvez no máximo, no mínimo, né?
no mínimo, né? Podendo vir até aqui no mínimo. Não significa que ele não rompa, mas se for onda 4, ele tem que parar por aí, tá? Se for onda 4, então esse preço cai. Se for, já tiver terminado, que a onda 4 pode ser de padrão curto também, como eu falei, ela pode ser uma leve consolidação, ele já retoma a máxima, mas vai ter que botar fechamento aqui em cima. Para ser um rompimento e terminar a perna 5, tem que botar fechamento aqui, ó, acima. Eu diria, não precisa ser da máxima, não, tá? Eu já vi casos que ele fecha só acima da fechamento mais alto aqui, ou da abertura, né? De um candle negativo, e está formando o topo, e aí ele completa o ciclo, tá? Da contagem. Mas nesse caso aqui, eu não acho que isso vai acontecer com suavidade, não. Deve ser um alvo, para dar esse alvo aqui, por exemplo, 138, 780, talvez no topo, nesses semanais aqui em cima, tá? Eu acho que tem essa possibilidade aí. Isso acontecendo hoje, não. Não porque hoje ele já tentou romper o topo, falhou, tentou romper o fundo, falhou, tá bom? Então a gente ainda está dentro de uma indecisão. Então, não vou conseguir tomar essas decisões pelo diário? Não. Eu não vou conseguir pelo diário, olhando o tempo gráfico diário, determinar maior probabilidade de preço. Então eu preciso de um fractal menor para me ajudar. Mas vamos marcar alvos, caso o preço caia, e aonde no diário ele pode parar, né? Os gatilhos, né? Aqui, né? Esse 36 aí, máximas e mínimas. Esse 38, tá? Esse 39, máximas e mínimas, tá? E, obviamente, essas linhas eu não considero tão fortes porque elas não estão na última pernada, elas estão na pernada anterior. A que eu considero mais forte, toda essa subida aí, é o 49, tá? Essa eu considero forte. Essa eu considero forte, tá? Porque está na última pernada, ainda não foi testada, enfim, tem todo um contexto aí que me diz que esses caras aqui têm mais força, tá? Esses aí. Aqui, para mim, o único que não foi testado aqui, ó, dessa história toda, foi o 57. Então, se o preço caiu, o alvo é aí, tá? Esse. Se o preço subir, aqui tudo já foi testado, exceto o 57. Então, se o preço subir, o alvo é aí. E melhores pontos de compra para esse dia de hoje aqui são esses pontos aqui, né? No semanal, no diário, esse diário, e principalmente aqui, como alvo. E nas vendas, nesses diários aqui, e principalmente aqui, tá? No topo do 57. Ou seja, o 57 é que está coordenando todo esse movimento aí. Esse aqui continua sendo importante também, porque é o semanal, né? Vai tentar fechar abaixo dele essa semana para poder. Os vendedores vão tentar jogar o preço aqui para baixo para poder fazer uma retração mais forte. E aí, se o fizer, na semana que vem a gente espera uma finalização de perna 4 aqui embaixo. Se não o fizer, a gente espera continuar consolidado e tomar a decisão de já fazer a perna 5, tá? Dependendo do movimento de hoje aí até segunda-feira. Então a gente já tem aqui um contexto completo, tá? Desde o anual até o diário, no qual a única indecisão começa no diário, tá? Isso que é importante observar. E essa indecisão começou depois que esse candle 54 formou. Não sei se vocês notaram, aqui a gente estava em plena alta, o semanal estava em alta, então a gente não tinha muita dúvida de que o preço poderia, muita probabilidade de subir. Tipo assim, falando desse momento aqui, ó, depois dessa falha de fundo aqui, esse momento aqui a gente tinha a probabilidade de mais de 85% de estar certo de que o preço poderia mais subir do que descer. O único problema é que às vezes o diário faz um negócio bem estranhamente assim, que eu quero mostrar para vocês. Ele já entra em alta, ele está em alta, mas ele abre com um gap de alta e cai. Aí você fala, pô, mas tem tendência de alta e o preço está caindo? Sim. Por quê? Porque o mercado gosta de fazer esse tipo de brincadeira com a gente, né? Olha isso aqui. É só você olhar o que aconteceu no Candle 30. A gente está no contexto de alta, mas olha lá, o preço já abriu em alta e caiu o dia inteiro. Aí você fala, entrou em tendência de baixa. Não, o diário foi um direcional de baixa, mas ele foi uma retração.
porque o gap foi tão alto que o preço já fez uma tentativa de, não só de fechar o gap, né, mas de fazer a teoria de Dow, né? No caso aqui, tanto que ele parou aqui, nessa região, desses gatilhos e voltou a subir, tá vendo? Então, não se esqueça que isso daqui pode simplesmente, mesmo estando em alta, abre cá embaixo e sobe o dia inteiro, ou abre lá em cima e desce o dia inteiro. Dependendo da abertura, se a abertura for muito alta, maior a probabilidade do preço é cair com gap, né? E se for muito baixo, a probabilidade é subir. Nota isso invertido, principalmente quando ele estiver nesse contexto de consolidação. O contexto de consolidação ele é muito cheio de armadilhas, tá? E a gente consegue perceber essas armadilhas porque a gente bate esses alvos, e a gente consegue perceber lá num 10 minutos, no 15, no 30 minutos, que ele está chegando numa região de suporte ou numa região de resistência e consegue agir conforme o comportamento, ou seja, conforme o price action naquele momento. Tá? Conforme a movimentação do preço, né, os padrões que ele vai deixar nos tempos, nos fractais de 5, 10, 15 minutos, naquele suporte ou naquela resistência, a gente consegue tomar a decisão se está na hora de entrar comprado ou vendido. Tá? Se for num suporte, vai ser compra, se for numa resistência, vai ser venda. Ou se tiver rompimentos na resistência, continua comprado, se tiver rompimentos no suporte, continua vendido. Vamos analisar agora um tempo gráfico que pode já começar a dar um norte para a gente, que é um fractal do intraday. O intraday consegue dar para a gente uma informação de tenho mais probabilidade de cair do que de subir ou não. Vamos ver aqui. No intraday, a gente tem alguns probleminhas também de indecisão. Olha, o preço, ao descer ontem, né? Anteontem, né? Ele fez uma retração aqui, ó. Foi que era o dia que o preço subiu e caiu bem, né? Foi anteontem, né? Subiu muito, caiu muito. Só que ao cair, ele ficou acima desse 3, que é um gatilho importante aqui desse movimento de início de subida, né? E aí, ontem ele tentou repetir o mesmo comportamento, né? De subir para depois cair, talvez, né? Mas não foi muito mais consolidado, aqui tinha uma volatilidade maior, aqui nem tanto. Então, ó, acima desse e acima desse, o preço era para continuar subindo. Ontem, ele quebrou a alta. Internamente, no diário de ontem, né, o 240 quebrou a alta. Só que quebrou a alta, dando alvos embaixo e falhando o fundo, tá vendo? Aonde ele foi, ele falhou, tá vendo? E está acima do 3. Isso aqui ainda é alvo, 240. E aqui tudo é falha, tanto de alta quanto de baixa. Então, hoje, se o preço ficar acima desse ponto aqui, para a gente é alta. Acima desse ponto e próximo a ele. Não é acima desse ponto lá no alvo, né? Se já estiver em alvos, né, pessoal? Não dá para comprar, né? Se estiver aberto. Por aqui, assim, a gente pensa em compra para subir por aí, né? Se estiver aberto. Agora, abaixo daqui, a gente pensa em vendas até aqui, desde que ele se mantenha abaixo desse ponto, né? E, e se ele continuar a queda, óbvio, né, os alvos estão aí, a gente já tem bastante alvos para analisar e seguir. Se subir, alvos aqui para cima, tá? Esses são os pontos do 240 que ficam muito similares ao 120. É outro tempo gráfico, né, importante da gente analisar. Para a gente, ó, abaixo desse 2 vai ser melhor pensar em venda, ou seja, 240 já a partir daqui a gente já pode pensar em venda, mas no 120 é esse aí. Está quebrado para baixo? Está, mas falhou o fundo aqui no 5, tá vendo? Então aqui também algo importante a ser analisado, tá? Se o preço mantém-se acima, alta, se mantém-se abaixo, baixa, ok? Algo do 120 especiais, não tem nenhum. Então, todos, pode botar o 2 aqui, tá? Um algo importante, mas já foi testado, tá? E esse aqui. Esse aqui é mais importante do que o
Esse do 3 é mais importante do que o do 2, porque o 2 já foi testado pelo 3, tá? Então, se o preço subir, ele não deve parar no 2, ele deve ir para o 3. E se seguir, né, ele tem alvos aí para cima importantes, como esses aqui, que converge com o do 120 e o do 240, tá? Além disso, né, se o preço passar dessas regiões, se ele romper para baixo, a gente tem esses alvos, né? Esse aqui, ó, muito próximo do mensal aqui. E deixa eu ver aqui para trás se a gente tem alguma coisa, pessoal, que é acima de 134, 725, é bom a gente olhar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Acima de 134, 725, ó. Tá longe, tá bem longe, ó, bem longe. Aqui não tem nada. Todos eles já estão marcados, né, ou no semanal ou no mensal. Ó, 134, 725, esse aqui, ó. Esse um aqui. Esse aqui já está igual a esse, não precisa. Esse aqui e só, pessoal. Os outros eu acho que não precisam, tá? Vocês podem marcar mais algum gatilho que vocês acharem ali. Vocês marcam, assim. Mas eu acho que não precisa, vai ficar mais linha demais aí, desnecessariamente, tá bom? Então a gente tem um bom mapa da mina aí. Explicação para como vocês operam esse dia, né, pessoal? Abertura. Muito. Aqui nesse meio, o ideal é não fazer nada. Abaixo desse aqui, estruturada a venda vende. Ele vai vir buscar esse semanal, esse diários, né? E se continuar rompendo, principalmente com 30 minutos, essas linhas, ele vai continuar buscando pontos mais abaixo. Como é indecisão, a indecisão tem essa característica de rompe, devolve, rompe, devolve, rompe, devolve, rompe, devolve. Isso é característica de consolidação. Se continuar assim hoje, ele vai tentar romper aqui e vai devolver. Tentar aqui e devolver, você compra, porque ele vai buscar movimentos mais acima. Se ele chegar mais em cima e fizer a mesma coisa, rompe e devolver, você vende, porque é característica de consolidação. Como eu falei, melhores pontos para vendas estão a partir daqui, melhores pontos para compra estão a partir daqui. Esse meio aqui opere só quem sabe, né? Quem não sabe pegar a operação por fractais menores, não pegue. Quem souber, estruturou venda, pega para poder chegar nesses alvos. Quem souber pegar compra aqui, pega para ir até esses alvos. Chegando aqui, falhando, pode pegar a venda para tentar retrair até o fundo, que costuma fazer isso em consolidação, tá? Consolidação para ninguém ficar aqui boiando. Eu vou com layout livre e vou mostrar um exemplo de consolidação para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando eu percebo esse movimento aqui, ó, bem lateral, assim como aconteceu aqui, eu marco. É fácil perceber isso com o tempo, tá, pessoal? Eu marco e eu começo a vender nesses pontos e comprar nesses pontos aqui, tá? E pode parecer pouca coisa, mas só para vocês entenderem, essa compra aqui rendeu 700 e poucos 30 pontos. Essa aqui, ó, 495. Essa aqui, ó, 826, a venda. 775, a compra. 775. Quando rompe, eu ensino isso aqui muito claramente, pessoal, eu começo a projetar o tamanho dela, tá? Ó, o tamanho dela. Isso é característica de consolidação. Normalmente ele dá uma ou duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes, enquanto tiver rompimento, ó. Quando teve rompimento, ela bateu o alvo praticamente certinho, duas vezes a projeção da consolidação depois que ela foi rompida. Então, sabendo disso, vocês já sabem como agir aqui. A gente está numa consolidação. Se ele confirmar o rompimento dessa consolidação para baixo, essa consolidação para mim está aqui, ó. Essa consolidação para mim está aqui, ó. Aí, aqui, tá?
Se vocês quiserem puxar um pouco mais para trás, para vocês verem onde ela começou, né? Ela começou aqui assim. Aí, o que é isso aqui? Falso rompimento. O que é isso aqui? Falso rompimento. O que é isso aqui? Ó, tentativa de rompimento. Então, eu estou no meio dessa consolidação. Se ele romper essa consolidação para cima e confirmar, a gente já sabe que a projeção dela é para lá. E aí ele confirma a perna 5. É isso? Se ele romper para baixo, a gente sabe que os alvos dela são para cá para baixo e a gente confirma a perna 4. E aí a gente usa os conceitos de ondas de Elliott para seguir na operação naquele sentido, tá bom? Bom, eu me estendi um pouco nessa pré-análise, só para vocês entenderem que eu não uso aqui, não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, tá? E quem usa só gatilho, MM50, ganha dinheiro no mercado e ganha mesmo, tá? Dá para viver bem só com MM50 e gatilho. Mas eu estou dizendo que existem outras técnicas que podem ajudar a ratificar o que MM50 diz, assim como o próprio MM50 ratifica o que as outras técnicas, né, de price action, de ondas de Elliott, de padrões, né, de comportamentais de análise gráfica, e outras até que eu não domino, não conheço outras técnicas. Tem algumas técnicas que eu já ouvi falar, mas eu acho que eu já conheço bastante técnicas que já me permitem retirar do mercado o que eu preciso. Então, para vocês, precisam conhecer tudo? Não. É bom conhecer mais de uma? É. Talvez duas, talvez três, além de... Por quê? Porque uma ratifica a outra, te dá mais segurança para fazer suas operações, tá bom? Então, hoje, tentem seguir isso que eu expliquei aqui. Se tiverem dúvida, pode mandar aí no link do vídeo, né, na descrição do vídeo. Eu sempre boto meu telefone, que é o WhatsApp, tem um grupo aberto no Telegram. Bota lá, dá uma olhada. Pode entrar e participar da nossa comunidade, é muito bom você poder trocar informação com a gente e aprendendo conosco, tá? E a gente com vocês também, porque eu não sei tudo. A gente é surpreendido diariamente com coisas novas e aprendendo, vai fazendo parte do nosso operacional, tá bom? Beijo nas crianças e ó, até mais. Daqui a pouco eu abro a sala, 9 horas, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.